Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h48, a gente fala agora de saúde. A gente conversou agora há pouco sobre o uso indispensável da tecnologia, mas aí faço uma pergunta para você que nos acompanha. Você consegue manter o equilíbrio quando o tema é inovação tecnológica versus saúde mental? É difícil, né? Mas tem que ter. Estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan a psicanalista Carla François, que é especialista em funcionamento e também agilização do cérebro, né? Para aquelas mudanças de comportamento. Carla, muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, bem-vinda à Jovem Pan. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. É um tema complexo, né? Eu estava lá fora ouvindo eles, né? A tecnologia é uma coisa assim fantástica, incrível, né? Se a gente parar para imaginar que teve 3 grandes revoluções na humanidade, que a primeira foi a fala, depois a escrita e agora a tecnologia que vem de forma avassaladora. E essas 3 ações, elas foram coisas que mudaram o mundo para sempre, né? Verdade. A gente se transformou a partir disso. É importante a gente entender e saber que isso está intimamente ligado à nossa saúde mental, né? É verdade. Carla, a gente, né, como você bem mesmo já disse, não consegue mais viver sem tecnologia, né? E isso é um fator que influencia muito na nossa saúde mental. Muito. Quando a gente fala em tecnologia, a gente precisa começar a entender, olhar um pouquinho mais para trás, né? O que foi que fez a gente ser humano? Foi o poder do pensamento. Se a gente para olhar, a gente não é mais rápido que alguns animais, não somos os mais fortes, nem os maiores, a gente só é mais pensante, né? E por isso que a gente é a espécie predominante no planeta, porque a gente pensa no que a gente pensa, se a gente for sintetizar assim. E quando a gente olha para a tecnologia e vê que a tecnologia começa, de certa forma, pensar mais por nós, começa a abrir um sinal de alerta, né? Então, quando a gente começa a consumir muito, começa a pensar menos, né? Porque a tecnologia começa a pensar... A gente estava falando aqui agora sobre temperatura e tudo. Antigamente, a gente olhava para cima, então, tudo que nos fez ser gente era ativado, via de regra, porque aí a gente ia ver tempo, tato, né, percepção, audição, tudo era meio que a gente dava um enter e entendia tudo isso. Hoje não mais, a gente vai lá no telefone, clima e o clima dá. Então isso se repete em várias ações ao longo do tempo. E a gente acaba deixando de fazer o que fomos preparados para fazer, esse salto quântico do entendimento que nos fez ser gente, ser humano. Então já começa vamos dizer, o problema por aí. E daí a gente está imerso numa quantidade muito grande de informação e o cérebro da gente ele funciona por padrão. A gente cria padrões de comportamento e esses padrões de comportamento, hora ou outra, ela cria disfunções que nos geram depressão, nos geram ansiedade. Esse é o ponto principal da questão. Vou dar um exemplo básico aqui. Existe uma tendência hoje de acelerar o áudio. Né? Todo mundo vai lá e... porque não quer mais ouvir a pessoa falando. Então, você começa a replicar isso, você começa a criar um padrão de comportamento do teu cérebro. Porque daí, daqui a pouco, o teu cérebro começa a entender aquela fala, né? Tem gente que perto de mim acelera para 2 e ele entende que a pessoa falou, não entendi nada, mas não, ele lá desse isso e isso. Ela criou um padrão de entendimento no cérebro para aquela ação. Quando ela vai falar com uma pessoa, com gente, e a gente não fala assim. Então, você habituou o seu cérebro a funcionar daquela forma e entender daquela rapidez ali. Quando eu vou falar de forma normal, porque é o normal, você gera uma ansiedade em ti, porque você não tem mais paciência de me ouvir. Não quer esperar porque eu mais. não quero. Eu quero que você fale assim. E isso vai me gerando uma ansiedade. Isso é um ponto pequenininho nesse processo que a gente está criando para a gente no processo de ansiedade, depressão, né? Esse consumo muito grande sobre isso. Então, é só padrões de comportamento que a gente vem alimentando, que vai contra tudo que a gente aprendeu e que nos fez ser gente. Ô Carla, muitas pessoas entram já nesse ciclo, né, que você bem exemplificou aqui para facilitar o entendimento, e as pessoas não se percebem dessa, digamos, gravidade, o fato de acelerar um áudio, o fato de consumir, né, tantas notícias ao longo do dia, e como você bem disse, né, padroniza o teu cérebro numa velocidade e aí vem a ansiedade e tudo mais. Qual é a consequência
que nós, seres humanos, poderemos ter em razão da nossa saúde mental se a gente não tiver o equilíbrio do uso da tecnologia? A gente consegue mensurar isso ou ainda não? Ou não tem resposta para essa pergunta já ainda? existe vários estudos em cima disso, porque é um problema alarmante, né? Por exemplo, a gente está consumindo... Antigamente a gente gravava número de telefone, nós gravávamos conteúdo muito, então a gente usava o nosso cérebro, né? Então a gente está mais burro, vamos dizer assim, de uma forma chula, né? Então quando a gente olha para isso e que a gente não, a informação está todo o momento, a gente tem um computador de alta geração no bolso, né? A tecnologia que tem dentro desse telefone aqui levou o homem à lua, por exemplo, já está no bolso, está na nossa bolsa. Então a gente não se preocupa mais em consumir informação para gravar e arquivar na nossa memória, porque ela está ali. Eu não preciso mais saber coisas importantes, porque eu vou lá no Google e pergunto. Então eu uso menos o que me faz ser gente. Então a minha memória está prejudicada. Aí daí eu começo a aprender menos. O meu hipocampo ele diminui, que é responsável pelo aprendizado. Então isso a longo prazo é preocupante. Né? Então, qual é o equilíbrio? A gente não pode correr da tecnologia. E, embora eu esteja falando aqui sobre os perigos, eu sou usuária da tecnologia. A minha clínica usa tecnologia de ponta para trabalhar ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fibromialgia. Eu uso tecnologia para isso. Aí está o equilíbrio. Né? Agora, em 2022, saiu um relatório da Organização Mundial de Saúde falando sobre as preocupações acerca disso. E lá, acho que no meio do relatório, por exemplo, crianças de 1 a 2 anos, era para ser proibido usar a tela. De 1 a 2 anos. Deveria ser proibido usar a tela. De 2 a 5 minutos. Né? De 5 a 10, acho que 1 hora, não lembro agora. E de 10 a 18 anos, 2 horas por dia. Para que ele possa criar um equilíbrio entre... Porque é um caminho sem volta. A gente não pode dizer que não vai usar as redes sociais, não vai usar a tecnologia de forma eficaz no aprendizado. A gente não tem como não ir junto com a tecnologia, mas a gente precisa começar a aprender a equilibrar. Então, a gente tem uma gama muito grande de adolescentes hoje com depressão, com ansiedade, por conta desse consumo. Então, se o pai e a mãe dizem, olha, são 2 horas por dia. Né? Então, um adolescente até os 18 anos, 2 horas por dia. Um adulto, 2 horas, 2 horas e meia. Consumindo aquilo de forma contínua. Agora, a gente está o tempo inteiro, a gente está na tela do computador. A gente precisa olhar o e-mail. A gente precisa olhar... Então, coisas pequenas como tira a notificação, diminui a luz do teu celular, porque a iluminação ela te dá um problema de hipervigilância, então tu não consegue relaxar, e isso faz uma disfunção a longo prazo, né? Aquela questão de padrão de comportamento cria uma disfunção e te cria uma ansiedade. Você está ali consumindo rede social o tempo inteiro, a informação o tempo inteiro, cria-se um padrão no cérebro de estar hipervigilante consumindo o tempo inteiro. Aí você chega em casa, toma um banho e deita. O teu cérebro está pedindo informação. Não relaxa. Não relaxa. E aí isso te dá ansiedade, te dá depressão, dá problema de sono, e aí vem efeitos em cadeia. Então, o legal é conseguir equilibrar. Como? Né? Sabendo que tem outras ações que você pode fazer. Começando por mim, por você, porque a gente é modelo em casa. Né? Como é que eu vou dizer ao adolescente, fique 2 horas, eu chego em casa e pego o celular. Então, o que é do trabalho fica no trabalho, o que é de casa fica em casa. Vamos ver um filme, vamos jogar um jogo, vamos caminhar. Né? Tem tanta coisa para ser feita por aí. Então, o equilíbrio mental vai justamente entender primeiro como a gente funciona, e isso eu venho debatendo o tempo inteiro, que a gente precisa saber como funciona do pescoço para cima. E eu brinco muito que a gente tem uma Ferrari e usa como Brasília, porque a gente não entende o funcionamento do cérebro. À medida que a gente entende como ele funciona, a gente consegue reverter padrão. Né? E a gente, é como você bem falou, a gente de forma inconsciente vai ali, né, se envolvendo naquele processo, quando a gente vê, a gente está com o cérebro hipervigilante, totalmente em onda beta, trazendo para a gente, assim, coisas horríveis como depressão, ansiedade, enfim. Ô, Carlos, eu queria até usar 2 exemplos aqui rapidamente, que eu converso com muitas pessoas e já ouvi depoimentos de pessoas, por exemplo, que deixam o celular lá na prateleira carregando,
e aí tá sentado ou tá andando pela casa fazendo alguma coisa e sente o celular vibrar no bolso, coloca a mão no bolso e percebe que o celular não estava no bolso, que o celular está lá carregando. E tem também aquelas pessoas, por exemplo, que já comentaram na questão de que gostam muito de assistir filmes e séries e não conseguiam mais assistir um filme, uma série, sem estar mexendo no celular ao mesmo tempo. E aí a pergunta que eu te faço é justamente essa. Que ponto que a pessoa chega para poder entender que realmente ela está precisando dar uma revigorada ou a saúde mental dela está doente? Normalmente a pessoa não enxerga. Normalmente ela não se vê assim. São as pessoas que estão em volta que percebem. E precisa ter um olhar atento de falar, olha, acho que está demais. Imagina, seu celular está lá do outro lado e você está sentindo vibrar, né? Então é um ponto de alerta. Se comentou, disse, gente, e às vezes as pessoas acham até engraçado isso. Disse, gente, olha, meu celular ficou lá e senti vibrar. Como assim? Né? Então, são gritos que normalmente as pessoas querem. Eu digo muito que a gente está num período de normose. Né? Tudo é normal. É normal você sentir um celular que não está. É normal você assistir num celular fazendo outra coisa. A gente está injetando informações e criando padrões que lá na frente a conta vai chegar. A exceção virando regra, né? A exceção virando regra, que é muito maluco isso. Né? Eu digo que a gente está num tempo muito estranho, né? Mas entendendo sempre que saúde mental tá ligada a esse tipo de padrão de comportamento que a gente está, infelizmente, vendo em tudo que é lugar, né? Carla François, especialista em funcionamento e agilização do cérebro para mudança de comportamento. A Carla, inclusive, tem um método de tratamento sem medicamento aqui em Joinville. Quem quiser conhecer mais, procura a Carla lá nas redes sociais. Carla, obrigado pelo bate-papo. Muito obrigada. Muito esclarecedor. E vamos lá, precisamos de saúde mental. Até uma próxima. 2023 cheio de saúde mental para todo mundo. Obrigado.